seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Nai e hoje nós vamos conversar então sobre um livro muito interessante que inclusive eu fiquei conversando com vocês, falando um pouquinho sobre ele há muito tempo aqui no canal, trazia nos fechamentos do mês e também trouxe aqui na nossa leitura coletiva de um dos livros mais famosos dessa autora, então chegou o grandioso momento que a gente vai conversar então um pouquinho sobre a biografia de Jane Austen. Bem, essa biografia que eu tenho aqui chama-se Uma Memória de Jane Austen. Então, essa biografia foi escrita por James Edward Austen Legge, que inclusive é o sobrinho da Jane Austen. E originalmente este livro tem o título chamado A Memoir of Jane Austen by Her Nephew. Bem, então aqui vai falando, sobre as memórias de Jane Austen, então escritas aí pelo seu sobrinho James Edward Austen Legge. Bem, essa minha edição é de 2021 e é da editora Pedra Azul. Bem, pessoal, eu fiquei muito interessada em ler essa biografia justamente pelo fato que eu sempre ouvi falar sobre a Jane Austen, falar sobre as obras dela, inclusive, já vi filmes, e ela é uma autora muito consagrada e também por conta dos seus livros, por conta dos traços de caráter que ela coloca em seus personagens. Então eu fiquei extremamente curiosa para saber um pouquinho sobre a Jane Austen, E aqui a gente tem um livro especificado na vida da Jane Austen de uma forma muito intimista. Então aqui é o sobrinho, uma pessoa da própria família de Austen falando sobre ela. Então como que a família via ela, como que era ela na família, como que os sobrinhos viam ela. Inclusive, James aqui vai falar a respeito que muitos sobrinhos uniam-se perto da sua tia para poderem ficarem juntos dela. E os pais deles acabavam, impedindo-os de fazer tal coisa, porque às vezes ela estava escrevendo numa escrivaninha, ela estava dando algum tipo de prosseguimento em algum tipo de história, que hoje ele acabou escrevendo algo parecido, que talvez eles estavam até atrapalhando ela a escrever algum tipo de romance, a dar prosseguimento em suas histórias. E ele também vai contar um pouco pra gente que ela sempre contava muitas histórias pra eles. E o que acontece é que eles se arrependeram bastante de não ter transcrito essas histórias, e como eles eram muito pequeninos, eles não lembram exatamente como que eram as histórias. Muitas coisinhas eles acabam lembrando, mas não toda a história. E o interessante desse livro é que ele foi publicado, transcrito aí pelo James, após 50 anos da morte da autora Jane Austen, e foi publicado pela primeira vez em 1840, então foi muito tempo depois, da morte da Jane Austen, só que ele viu a necessidade de publicar um livro para suprir, sanar as necessidades ali dos leitores que gostavam das obras da Jane Austen. Então eles queriam saber quem era ela, o que ela fez além das suas obras. Porque além das obras de alguns escritores, nós leitores gostamos de saber como é que foi a vida do autor, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Muitas vezes nós surpreendemos positivamente, muitas vezes negativamente. Neste caso, eu acabei gostando mais da Jane Austen. Então ela, lendo aqui a biografia de uma memória mesmo, das recordações que a sua própria família tem dela, eu acabei me identificando cada vez mais com essa autora. E eu vejo que os traços de caráter que ela carrega nela própria, a sua visão que ela tinha sobre as pessoas, ela detectava muito rápido, se a pessoa ela era muito ambiciosa, se ela era avarenta, ou se ela era realmente uma pessoa bondosa. Então, muito desses traços constam nos personagens que a Jane escreveu. Inclusive, na nossa leitura coletiva, então, de Orgulho e Preconceito, desse livro aqui que a gente fez. Inclusive, se você não viu, tem uma playlist depois desse vídeo, você pode estar consultando. Que a Jane Austen acreditava impregnado na vida dos personagens que ela mesma criou. Então, Jane Austen nasceu no dia 16 de dezembro de 1775 em Hampshire, na Inglaterra. Jane Austen, ela não é a mais velha, inclusive ela tem outros irmãos também, e ela tem uma irmã que ela é muito apegada, que chama-se Cassandra. Inclusive, o seu desejo por estar perto da sua irmã é muito ardente, é cada vez mais latente. Cada vez que você vai lendo,
você vê que a Cassandra é a preferida dela entre os irmãos e também de amigas, dos laços de amizade que Jane tem, a Cassandra é a melhor que ela tem. Bem, aqui está a família da Jane Austen. O pai dela chama-se George Austen e a mãe chama-se Cassandra Lake Austen. A Jane Austen teve 7 irmãos, inclusive o mais velho, que chama James Austen, é o pai do autor, então, aqui deste livro. Então, nós temos dos irmãos, né? James Austen, Charles Austen, Edward Austen, Henry, Francis e Cassandra Austen. Bem, aqui também no livro tem uma notinha de rodapé que a Jane Austen também tinha um outro irmão chamado George, que ela não conhecia muito bem, não convivia, na verdade, muito com ele. Pelo fato de que provavelmente ele tinha algum tipo de problema, ele era especial, então a família não convivia muito perto dele, então ele foi viver com uma outra família. Inclusive, aqui no livro vai relatar pra gente que um dos irmãos da Jane Austen também foi enviado para poder estar vivendo com uma outra família, mas para estudar, para ele ser, né, uma pessoa melhor em sentido econômico e também intelectual. Né? Muito se tinha disso naquela época, né, no século XVI, XVIII, por aí. Então, as pessoas, geralmente os pais que não tinham muita condição de poder tratarem de seus filhos, seja, né, de comida, das necessidades básicas, até mesmo intelectual, de dar uma vida de estudo para os filhos, então eles enviavam a casa de parentes mais ricos, que tinham mais poder. Inclusive, o pai da Jane Austen, antes dele se tornar um reverendo, conquistar aí algumas paróquias, ele também foi um órfão e ele perdeu os pais muito cedo. Antes dos 9 anos, ele tinha perdido aí o pai e a mãe. Então, um tio, que inclusive tinha vários outros filhos, mas quis tê-lo, né, instruir aquela criança, conduzi-lo, para que ele pudesse ter uma vida melhor. Então, por conta disso, a família de Jane Austen nunca passou assim por muitos problemas financeiros, econômicos. Então, eles sempre tinham recursos. Então, as pessoas que envolviam ali o círculo social da Jane Austen eram pessoas que eram bem de vida, né? Não passavam muitas necessidades financeiras. E aqui no livro também vai relatar pra gente que a família da Jane Austen era uma família muito unida. Então eu vejo que eles reuniam-se, eles conversavam. Muitas vezes, né, a Jane Austen apresentava para eles textinhos, coisas que ela escrevia. Eu fiquei pensando assim, poxa, eu queria ter lido. Mas enfim, inclusive aqui no livro também, a Jane Austen tem uma forte ligação com a família Lefroy. Então ela tem 2 grandes amigas dessa família, inclusive uma, infelizmente, muito relacionada à família Lefroy, ela acaba caindo do cavalo no dia do aniversário da Jane Austen e veio a falecer. E aí a Jane Austen escreve um poema falando que vai se encontrar com ela depois. Então aqui no livro possui muitas cartas que a Jane Austen trocou com a sua irmã, a Cassandra, e também as cartas que às vezes ela enviava para alguma pessoa e ela também recebia. E o aspecto, como que ela escrevia aquelas cartas, gente, eu me identifiquei muito. Tá aqui! E a família dela sempre teve uma união muito grande. Então, Jane Austen sempre teve muita estabilidade também, eu vi, emocional. Inclusive, aqui no livro vai relatar o seguinte pra gente, olha. Havia tantas coisas agradáveis e atrativas nessa família que seus membros poderiam ser desculpados caso fossem inclinados a viver quase exclusivamente em meio a ela. Eles provavelmente viam uns nos outros muito que amar e estimar, e também algo a admirar. As conversas da família tinham abundância de espírito e vivacidade, e nunca eram perturbadas por discórdias, mesmo em pequenos assuntos, pois não era um hábito disputar ou discutir entre eles. Acima de tudo, havia uma forte afeição familiar e uma firme união que jamais se romperiam, não fosse pela morte. Não se pode duvidar de que tudo isto tenha influenciado a autora na construção de suas histórias, nas quais as famílias normalmente fornecem um palco estreito, enquanto o interesse gira em torno de poucos atores.
E veja bem, Jane Austen teve então uma fama póstumamente. Então, enquanto ela estava viva, ela publicava ali os seus romances, mesmo em espaços de tempo. Então, ela não foi muito conhecida enquanto ela estava viva, mas somente após a sua morte, então, que ela começou a ser conhecida, lida e também amada. E o que aconteceu é o seguinte, muitas pessoas especulam a respeito, né, da vida amorosa da Jane Austen, só que o sobrinho, o James, ele deixa claro aqui que não sabe muito bem sobre essa questão aí da vida amorosa, se Jane Austen, né, teve algum tipo de relação. Mas fica evidente que claramente, né, para todos eles, não teve, né, algum tipo de relacionamento sério, ou de noivado, ou casamento, pelo fato de que ela não apresentou, ou o rapaz não foi até a casa, né, não teve os cumprimentos, né, as apresentações formalizadas para toda a família. Contudo, né, inclusive ele vai relatar aqui que uma pessoa, um crítico, né, da Jane Austen, em 1821, fala que houve ali alguma coisa com uma certa pessoa. Contudo, ele vai falar o seguinte, ó, de Jane desconhece qualquer história definitiva de amor para relatar. Ela não passou pela vida de fato sem ser objeto de uma calorosa afeição. Em sua juventude, recusara as atenções de um cavalheiro que tinha recomendações de um bom caráter, família e boa posição na vida. De tudo, na verdade, exceto o poder sutil de tocar o coração dela. Há, porém, uma passagem de romance em sua história da qual não estou perfeitamente a par e a qual não posso associar um nome, ou data, ou lugar, embora a informação tenha autoridade o suficiente. Muitos anos após sua morte, certas circunstâncias levaram sua irmã Cassandra a romper a habitual reserva e falar sobre isso. Ela disse que quando se hospedaram em algum lugar próximo ao mar, foram apresentadas a um cavalheiro cujo encanto pessoal, de intelecto e maneiras eram tais que Cassandra o julgou digno de possuir e possivelmente ganhar o amor de sua irmã. Quando se separaram, ele expressou a intenção de em breve vê-las novamente, e Cassandra não tinha qualquer dúvida sobre seus motivos, mas jamais se encontraram outra vez. Em pouco tempo, ouviram sobre sua morte repentina. Acredito que Jane, se alguma vez amou, foi a este homem desconhecido. Mas a relação foi curta e não sei dizer se os sentimentos dela foram de tal natureza a conseguir afetar a sua felicidade. Então aqui a gente tem uma passagem muito importante nesse livro, tá? A gente tem umas outras passagens, mas que realmente, lendo aqui essa passagem, passa muitas coisas assim na minha cabeça, até uma cena de um filme, né, típico da Jane Austen, de romance. Então eles se encontram ali perto de um mar, e aí depois eles nunca mais se veem, ele quer vê-las novamente, só que depois não conseguem se ver porque ele faleceu. Então, e a Cassandra, ela não solta muita coisa, que não tem, né, nem postumamente, a morte, né, da Jane Austen, ela solta aqui algumas cartas, pelo contrário, a família descarta muitas cartas, então a gente fica sem saber sobre muitas coisas. E também as cartas aqui apresentadas, né, pelo James, não relata, então, né, essa passagem aqui pra gente. Mas também, aqui nesse livro, consta, então, né, os bailes que a Jane Austen ia com a mãe dela. E aí o que aconteceu foi o seguinte, em alguns momentos, né, ela era retirada para dançar, né, inclusive, porque era uma curiosidade minha essa passagem na vida da Jane Austen, sobre a vida amorosa, afetiva da Jane. Então eu anotei aqui no final do livro sobre as passagens que falam, então, sobre algum tipo de relação que a Jane Austen quase teve com um certo rapaz, ou que o rapaz talvez tenha se interessado por ela. Então, houve na vida de Jane o Thomas Lefroy. O James vai dizer o seguinte: também acho, Jane conheceu um membro da família Lefroy que ainda era vivo quando comecei estas memórias, poucos meses atrás.
O muito honorável Thomas Lefroy, falecido chefe de justiça da Irlanda, é preciso voltar mais 70 anos para alcançar a época quando esses dois jovens brilhantes estiveram por um curto período intimamente relacionados um com o outro, e então se separaram, seguindo seus próprios caminhos para jamais se encontrarem novamente. Ambos destinados a obter alguma distinção em seus caminhos diferentes. Um sobreviveria ao outro por mais de meio século, mas ainda assim, em sua avançada idade, se lembrava e falava de vez em quando de sua antiga companhia, como alguém a ser muito admirada e não facilmente esquecida por aqueles que a conheciam. E aqui possui a fotinha do Thomas Lefroy jovem, e aqui ele um pouquinho mais com idade. Em 1802, a Jane Austen também recebe um pedido de casamento, né? Uma proposta, na verdade, de Harris Big. O interessante é que aqui não somente James fala sobre a tia dele, mas ele também coloca aqui outros primos, parentes dele, para poder estar falando um pouquinho pra gente como que os outros também viam a tia deles. Então tem uma sobrinha que falou o seguinte, olha: conforme eu crescia, minha tia conversava comigo mais seriamente sobre minhas leituras e meus divertimentos. Comecei cedo a escrever versos e histórias, e sinto muito ao pensar no quanto a perturbei ao fazer com que ela os lesse. Ela era muito gentil em relação a isso e sempre tinha algum elogio a fazer, mas eventualmente advertiu-me a não gastar tanto tempo com eles. Ela disse: lembro-me tão bem que sabia que escrever histórias era um grande prazer e que ela considerava ser inofensivo, embora tivesse a consciência de que muitas pessoas pensavam de outra maneira, mas que na minha idade seria ruim que eu me deixasse levar por minhas composições. Mais tarde ainda, depois de partir para Winchester, ela enviou-me uma mensagem acerca disso, dizendo que se eu aceitasse seu conselho, eu deveria parar de escrever antes de completar 16 anos, de que ela mesma frequentemente desejava que tivesse lido mais e escrito menos nesses anos de sua vida. E aí, Austen vai falar pra gente que a Jane escreveu também outras histórias, mas que ela não considerou dignas de publicação. Inclusive, aqui nessa passagem falou que ela preferia ler a escrever livros, né? Então, o que seria de nós ter os livros daí da Jane Austen, esses romances muito bons que ela escreveu? Parecia que estava primeiramente tomando nota de todos os defeitos a serem evitados e curiosamente considerando como ela não deveria escrever antes de tentar desenvolver sua força na direção correta. A família não teria permitido corretamente, eu imagino, que estes primeiros trabalhos fossem publicados, devido, a algumas histórias aí que a Jane Austen escreveu um pouco mais cedo. E falou, olha, Jane Austen estava descobrindo a si própria, mal pensando na fama futura, mas importando-se apenas com a estranheza e a diversão. E quando o pai informou para a família que eles deveriam mudar-se para Bath, provavelmente, talvez ela tenha sentido ali um pouco de desconforto, já que o local, acredito que para o escritor é muito importante para ele poder escrever, ter as suas ideias, mas foi em Steventon que a Jane Austen escreveu ali uma base, o grosso ali então da sua obra, que foi Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, a Jane Austen terminou quando ela tinha menos de 21 anos de idade. Ela terminou em outubro de 1796 e concluiu ele em 1797. O título de Orgulho e Preconceito deveria ser First Impressions, que seria primeiras impressões. Depois de acabar, de concluir, então, Orgulho e Preconceito, ela inicia o Razão e Sensibilidade. E aí, o título seria mais ou menos Eleanor and Marianne. E depois, então, deixa eu só verificar aqui, a Abadia de Nottingham, mesmo não estando pronto para editoração até 1803, foi sem dúvida composto primeiro em 1798. E uma passagem do livro foi quando o Emma estava sendo lançado. O Emma foi lançado em 3 volumes, inicialmente, e foi publicado com dedicatória a um grande soberano, viu? Inclusive, o que aconteceu foi o seguinte: uma amiga, uma pessoa muito próxima da Jane Austen, estava de resguardo, ou seja, tinha acabado de dar à luz a um bebê. E aí a Jane Austen, ela enviou um exemplar
daquele livro. E aí ela escreveu assim para pessoa, né, que estava recebendo aquele exemplar do livro dela: cuide muito bem, né, do meu livro, assim como você cuida muito bem da sua filha, porque o meu livro é querido, assim como a sua filha é muito querida para você. Então a Jane Austen, ela tratava muito bem, né, tratava como filhos os livros dela, principalmente o Orgulho e Preconceito, que é o grande orgulho, assim, da Jane Austen. E aí no capítulo 5 a gente vai ter a descrição de como era a Jane Austen, a sua fisionomia e também como que era a sua personalidade. Como pessoa, ela era muito atraente. Sua figura era bastante alta e esbelta, seus passos leves e firmes, e toda a sua aparência expressiva de saúde e animação. Em compleição, era uma morena clara e de cor rica, tinha bochechas redondas, com boca e nariz pequenos e bem formados, olhos brilhantes, de cor de avelã e cabelo castanho, formando cachos naturais próximos à face. Se não tão bela quanto a irmã, ainda assim seu semblante possuía um charme peculiar próprio aos olhos da maioria dos contempladores. Na época sobre a qual agora escrevo, ela nunca era vista, tanto pela manhã quanto à noite, sem uma touca. Acredito que pensavam que ela e a irmã haviam assumido as vestimentas da meia-idade mais cedo do que suas idades ou aparências requeriam, o que, embora notavelmente representáveis em suas roupas, como eram todos os outros aspectos, elas pouco se importavam com a moda ou a mudança da mesma. De acordo com os padrões atuais, ela não foi altamente bem-sucedida. Sua irmã desenhava bem e foi a partir de um desenho seu que a imagem apresentada neste volume foi feita. Jane gostava de música e tinha uma bela voz, tanto para o canto quanto para a conversação. Na juventude, ela teve aulas de piano e em Shelton praticava diariamente, geralmente antes do café da manhã. À noite, ela cantava, às vezes para seu próprio acompanhamento, algumas canções antigas e simples, melodias e palavras que hoje, nunca ouvidas, ainda vivem em minha memória. Ela lia francês com facilidade e sabia algo de italiano. Jane, quando menina, possuía fortes opiniões políticas, principalmente sobre as relações durante os séculos XVI e XVII. Ela era uma veemente defensora de Charles I e sua avó Mary. Mas acredito que isso se dava mais por um impulso de sentimento do que por qualquer análise. Provavelmente compartilhava do sentimento de moderado conservadorismo que prevalecia em sua família. Seu conhecimento dos trabalhos de Richardson era tal que possivelmente ninguém jamais conseguirá adquirir novamente, agora que multidão e os méritos de nossa leve literatura tirou a atenção dos leitores desse grande mestre. Ele era um escritor e editor inglês. Entre seus escritores favoritos estavam Johnson em prosa, Crabbe em versos e Cowper em ambos, em alta estima. E dizia de vez em quando, em tom de brincadeira, que se algum dia casasse, fantasiava ser a Mrs. Crabbe, quando o autor, muito como Jane, vivia uma inteira reclusão do mundo literário. Nem por correspondência, nem por relação pessoal, ela era conhecida por quaisquer autores da época. É provável que nunca tenha estado na companhia de qualquer pessoa cujos talentos ou fama equivalessem aos dela, de modo que os seus talentos jamais poderiam ter sido lapidados pelo encontro com intelectos superiores, nem sua imaginação auxiliada por sugestões casuais destes. Tudo que produzia provinha de um trabalho caseiro, mesmo durante os últimos 2 ou 3 anos de sua vida, quando seus trabalhos aumentavam na estima do público, os mesmos não aumentaram seu círculo de conhecidos. Então, a Jane possuía esse tipo de característica que eu gostei bastante, de saber diferenciar muito bem as coisas. Então, pode sim fazer esse tipo de admiração, mas ainda assim ela não jogou de escanteio a família dela ainda é a principal assim, fonte de conversa, de convívio, de prazer, lazer. A Jane demonstrou a todo momento aqui no livro, pessoal, ter muito caráter, ser uma mulher íntegra, cheia de virtudes,
e a estabilidade que ela traz pra gente nas suas cartas, na forma como ela trata as pessoas, os seus sobrinhos, o amor, a doçura, a forma como ela fala também. Ela tem uma certa formalidade aqui, provavelmente característico daquela época, mas a gente sente uma formalidade de uma forma muito doce, de uma forma que você fala assim, nossa, eu queria conhecer uma pessoa dessa forma, manter relação também. Eu acredito que a Jane Austen deixou um grande legado, né, para o mundo, para os seus leitores, para a literatura inglesa, e ainda bem, né, graças a Deus, a gente tem as obras dela traduzidas. Inclusive, em respeito aí às suas obras, um homem chamado Clark, que era bibliotecário, né, real, ele quis dar dicas de escrita para Jane Austen e ela foi muito educada, né, com essas dicas. Contudo, ela não negociou e não renunciou à sua forma de escrever. Inclusive, ela disse em uma carta o seguinte: eu não poderia sentar para escrever um romance sério sob qualquer outro motivo que não fosse o de salvar a minha vida. Não. Devo permanecer com meu próprio estilo e seguir o meu próprio caminho. E ainda que eu jamais obtenha sucesso novamente neste, estou convencida de que falharia totalmente em qualquer outro. Então ela é muito decidida. Então ela disse, de forma alguma, eu vou mudar a forma como eu vou escrever os livros, a forma como eu escrevo, componho os meus personagens, coloco as características nele e tudo mais. Então aqui a gente vê também, eu tiro de lição que se a Jane tivesse seguido o conselho desse bibliotecário, talvez um homem muito estudado, provavelmente talvez a gente não conheceria mais algumas obras da Jane que já são tão escassas. Então a gente conhece, né, esses grandes livros da Jane, mas provavelmente ela escreveu outras histórias. Mas enfim, se ela tivesse seguido esse tipo de conselho, ela não teria a característica dela que a gente gosta. E Jane também teve uma formação muito boa em relação a virtudes, né, a caráter, inclusive boa parte, né, da família dela, os irmãos, o próprio pai, foi família de clérigos, né, de pessoas que ensinavam sobre as sãs doutrinas, sobre a Bíblia. Isso tudo também influenciou a Jane Austen a ser quem ela é. Inclusive, pessoal, além das cartas, das memórias, das relações que que o James apresenta aqui pra gente da Jane Austen, aqui também tem o capítulo cancelado, tá? De persuasão. Também tem o Juvenília, tá? Então, se você tem interesse, não deixa de fazer a leitura desse livro, viu? Em um certo momento também da vida da Jane, o pai dela falece, então quem começa a tomar conta da Jane e da mãe, Cassandra, é o filho mais velho. Então o filho acaba sendo também muito bondoso, porque a família é muito unida, então ele dá ali alguns valores, né, para as duas, para elas poderem sobreviver, e aí elas vão morar então sozinhas. Então nós chegamos num capítulo extremamente nebuloso dessa obra, que então é o declínio da saúde da Jane Austen. Passagens em que a Jane está muito pálida, tá fraca, tá de camisola, e aí as sobrinhas dela entram no quarto delas, e aí a Cassandra, a irmã mais velha, está cuidando dela com todo carinho. Só que as sobrinhas não são permitidas a ficarem lá por muito tempo, porque a tia Cassandra não deixa. Então elas têm que serem retiradas. No começo do ano de 1816, a Jane Austen começa a passar um pouco de mal, a ficar mais fragilizada. Inclusive, aqui vai relatar que a Jane estava andando por lugares onde a família andava antigamente. Então, parece que ela estava querendo se recordar ou passar por ali para poder tirar um pouco mais de lembrança. Foi assim uma parte muito tocante, porque muitas vezes as pessoas falam que quando a pessoa ela tá para morrer, ela meio que dá alguns tipos de sinais, e aqui as pessoas relataram isso. Então foi algo muito assim profundo quando eu li essa passagem. E aí ela escreve uma carta para o seu irmão, informando um pouco, né, que os nervos dela estavam fracos, e ela deu uma febre biliosa. E foi muito tocante também porque a Jane, ela acredita que vai ficar melhor, né, numa carta escrita para uma pessoa bem próxima da família.
Eu certamente ganhei força durante o inverno e não estou longe de ficar boa. E creio que conheço meu próprio caso, agora muito mais do que antes, a ponto de ser capaz de me cuidar para evitar qualquer retorno grave da doença. Estou convencida de que a bilis está na base de tudo o que sofri, o que torna mais fácil saber como me tratar. Você ficará feliz por tudo isso a meu respeito. Também ela escreve com muita esperança para sua sobrinha. Ela escreveu o seguinte: sinto que estou ficando mais forte do que antes e consigo caminhar até Alton e voltar de lá tão perfeitamente sem fadiga que espero ser capaz de fazer ambos quando o verão chegar. Inclusive, para o próprio James Edward, o autor desse livro, a Jane Austen escreve então uma carta ao seu sobrinho. Ela diz o seguinte: Deus lhe abençoe, meu querido Way. Se você algum dia ficar doente, que seja tão bem cuidado quanto eu tenho sido. Que seja seu o mesmo alívio abençoado de amigos ansiosos e simpáticos e que você possua. Ouso dizer que possuirá a maior bênção de todas, a consciência de não ser indigno do amor deles. Eu não posso sentir isso. Sua tia muito afetuosa, J.A. Eu apenas direi mais, que minha querida irmã, minha terna, cautelosa e infatigável enfermeira, não se adoentou com seus esforços. Quanto ao que eu devo a ela e à ansiosa afeição de toda a minha amada família nessa ocasião, só posso chorar por isso e clamar a Deus que os abençoe mais e mais. Durante toda a sua enfermidade, Jane teve os cuidados de sua irmã e foi frequentemente assistida pela cunhada, minha mãe. Quando faleceu, ambas estavam com ela. 2 de seus irmãos, que eram clérigos, o Henry e o James, moravam perto o suficiente para estarem sempre presentes e para administrarem os serviços adequados a um leito de morte cristão. Enquanto ela usava a linguagem da esperança para seus correspondentes, estava totalmente ciente de seu risco, embora não autorizada por isso. É verdade que havia muitos motivos para que ela se apegasse à vida. Era feliz em sua família, estava apenas começando a sentir confiança no próprio sucesso. E sem dúvida, o exercício de seu grande talento era, por si só, um divertimento. Podemos acreditar que ela teria vivido alegremente por muito tempo, mas lhe foi permitido, sem medo ou queixa, que se preparasse para a morte. Ela era uma humilde e fiel cristã. Sua vida se passou na realização de tarefas domésticas e no cultivo das afeições familiares, sem nenhuma busca ou cobiça por aplausos. Ela sempre buscou, como por instinto, promover a felicidade de todos os que a rodeavam e, indubitavelmente, teve sua recompensa na paz de espírito que lhe foi concedida em seus últimos dias. Seu doce temperamento nunca falhou. Ela era sempre atenciosa e agradecida àqueles que a ajudavam. Algumas vezes, quando se sentia um pouco melhor, a jovialidade de seu espírito revivia e ela os divertia mesmo na tristeza deles. Uma vez, quando achou que estava perto de seu fim, ela disse o que pensou que seriam suas últimas palavras àqueles ao seu redor e agradeceu particularmente a cunhada por estar com ela, dizendo: "Você sempre foi uma irmã gentil para mim, Mary." Quando o fim de fato veio, ela se foi rapidamente, e quando seus ajudantes perguntaram se ela queria alguma coisa, sua resposta foi: "Nada além da morte." Estas foram suas últimas palavras. Em quietude e paz, ela respirou pela última vez. Então, Jane Austen veio a falecer em 18 de julho de 1817 e foi, sepultada em 24 de julho. A família ficou muito devastada, principalmente a Cassandra, que era extremamente apegada a Jane Austen. Apenas a família compareceu ao funeral. Sua irmã retornou ao lar devastado para se dedicar por 10 anos aos cuidados de sua mãe idosa e para viver majoritariamente em memória da perda da irmã até ser chamada muitos anos depois a se unir novamente a ela. Seus irmãos voltaram lamentando para os respectivos lares. Eles tinham muito afeto e muito orgulho dela. Eram apegados a ela por seu talento, suas virtudes e seus modos cativantes. E cada um, por fim, amava apontar em alguma sobrinha ou filha uma semelhança com a querida irmã Jane, cuja igual afeição eles nunca esperaram encontrar. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, dessa memória aqui da nossa Jane Austen. Bem, foi uma leitura que eu gostei bastante.
eu não largava o livro da mão, inclusive, gente, eu fiz muitas marcações aqui. Eu gosto de biografias, gosto de ler livros, né, de romance e tudo mais, mas essa aqui me deixou muito, assim, um pouquinho melancólica, porque a Jane ela nem conheceu as pessoas que gostaram da obra dela. Enfim, eu confio que a Jane sabia do seu potencial, né? Ela mesma era confiante, mas foi uma leitura muito boa dessa biografia da Jane Austen. Inclusive, pessoal, essa é uma biografia base, biografia mãe, foi a primeira biografia da Jane Austen. E muitas das biografias que já vieram, né, que existem por aí, muitos têm por base esse livro aqui, viu? Então, se você quiser começar a ler a Jane Austen, né, a biografia por essa aqui, você está fazendo aí bem, porque muitas das coisas, né, das pessoas mais próximas a Jane estão descritas aqui, então, nesse livro. Bem, eu não sei se eu disse no começo do vídeo, mas essa minha edição aqui, então, é de 2021. Bem, pessoal, aqui nesse livro eu gostei bastante de ler, tem muitas imagens, tá? Inclusive, quero mostrar aqui pra vocês. Vou ver se eu deixo algumas fotos aqui no final do vídeo, e aí vocês vão poder se deliciar mais um pouquinho, então, da biografia, então, da Jane Austen. Um detalhe que eu esqueci de falar é que essa aquarela aqui foi pintada, então, pela irmã da Jane Austen, a Cassandra Austen. Bem, pessoal, acredito que foi isso mesmo que eu queria falar com vocês, conversar, mas então a gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Então a gente vai conversar aí na próxima semana sobre outro grande livro da literatura.